foi secretária de Junta de Segurança Cidadã de Diadema. E a Débora, né, que é uma mulher negra, advogada, mãe, avó, dirigente do PSOL e atuou como professora do Educafro. Débora Camilo é vereadora em Santos e presidente da Comissão da Mulher. Nasceu, cresceu e mora na periferia de Santos. Esteve nas principais lutas populares que aconteceram na Baixada Santista e foi aí onde aprendeu o que é solidariedade. Então, eu vou abrir um espaço, acredito que a gente poderia começar com a Camilis. E... Vai dar tempo? Acho que sim. Então, tá. Então, acho que tá. Eu tô tranquila. Então, a gente vai mudar a ordem. Então, a Débora Camilo começa a sua fala, né? E depois a gente abre o espaço para a Thaís. Obrigada. Estou um pouquinho aqui, eu não entendi. Eu inicio ou a Tamires, gente? Desculpa. Eu inicio ou a Tamires, gente? Desculpa. Débora, a gente ficou preocupado que acho que você tinha um horário, né? Então, acho que você começa. A ideia é que fiquem as duas até o fim, mas caso você, né, precise sair, você já vai ter falado, tá bom? Eu vou fechar Quanto o nosso tempo eu microfone tenho? Para não ter interferência, tá? Tá, quanto tempo? Nessa A primeira... gente pensou em 20 para cada uma, tá bom? Tá ótimo. Tá dando um delay, mas eu acho que deu para entender. 20 minutinhos para cada uma, eu inicio. E talvez eu fale um pouquinho, pouco menos de tempo. Eu vou colocar aqui para cronometrar, que a gente fala que vai falar menos e acaba extrapolando, né? A gente nunca segue muito combinado, mas tudo bem. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite. Dizer que eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas a gente está no período de pré-campanha, então aparece a agenda de uma hora para outra, e então a gente deixa aí a visita para mais para frente. Agradecer mais uma vez aqui, Tamires, é um prazer estar aqui com você, fazendo esse bate-papo. Camila, Roberta, Lucília, Rosângela, todas as companheiras aí do pessoal Garça, Marília. Dizer que para mim é sempre uma de muita alegria poder partilhar com vocês aqui um pouco da nossa experiência e também ter aí uma devolutiva do que vocês vêm desenvolvendo, né? Eu estou vereadora aqui na cidade de Santos, é o primeiro mandato do PSOL aqui na região da Baixada Santista, né? O PSOL nunca teve um assento em nenhuma das 9 cidades das câmaras aqui da nossa região. Foi um trabalho que já vem sendo construído há um tempo, né? E Santos tem uma história, né? Não somente aqui na nossa região, mas protagoniza, né, diversos momentos na história do nosso país, desde a questão da luta abolicionista, a ditadura, mas, né, o que a gente pode perceber é a falta de representatividade em todos os momentos históricos que nós temos. Aí eu vou passar um breve relato da nossa cidade. A Câmara de Santos existe desde 1547. Nesse período, somente 16 mulheres ocuparam as cadeiras da Câmara de Santos. E nesse período, somente 3 mulheres negras ocuparam esse espaço. Eu sou esta terceira mulher negra a ocupar esse espaço. Então, como a gente sabe, isso ocorre na maioria das cidades do nosso país, esses lugares nunca foram pensados para nós, principalmente para nós, mulheres negras. E Santos, né, tem aí a sua história, né, na luta pela libertação. A gente tem aqui ao menos 4 quilombos, né, reconhecidos, entre eles o Quilombo do Jabaquara, que é considerado um dos maiores quilombos da nossa região, mas, né,
a história, infelizmente, não foi contada, né, como em todos os outros lugares, da forma que nós gostaríamos, e a gente está resgatando essa história, até para que a gente mude o panorama da nossa representatividade. Eu fui eleita em 2020, eu tive a possibilidade aí de conseguir o 4º lugar, né, foi a 4ª vereadora mais votada da cidade, foi um feito histórico, né. E a cidade de Santos hoje, né, das 21 cadeiras, somente 3 mulheres ocupam essas cadeiras e somente uma mulher negra. Então é um desafio, né, imenso mudar essa realidade e fazer com que minimamente a gente consiga levar para dentro desses espaços de poder os debates que são tão importantes para a gente, mas que infelizmente, muito por conta da falta de representatividade, a gente não consegue avançar. A nossa realidade aqui na nossa região, se eu não me falha a memória, das 9 regiões, somente 4 mulheres estão ocupando essa. Eu sou a única mulher negra nas 9 regiões. Então, assim, é algo que a gente precisa enfrentar, mas enfrentar de uma forma muito mais séria do que a gente tem feito e cobrando aqueles que a gente precisa cobrar. Porque a gente está num momento de eleição em que nossos corpos acabam sendo utilizados muito para propaganda, se a gente pode falar dessa forma, né? Dizer, olha, mulheres negras, mais mulheres jovens, mais mulheres, homens negros, mas de fato, qual é a estrutura que nos é ofertada, até mesmo para poder fazer essa disputa de forma real? E essa é uma cobrança que a gente tem que fazer, mesmo nos nossos espaços, né, de esquerda, né, como a gente milita, né, e a gente precisa levar esse debate para dentro desses espaços, até para que a nossa imagem não seja simplesmente utilizada como algo atrativo, mas que seja de fato dada a oportunidade para que a gente faça essa luta. Foi passado um breve histórico da minha jornada. Eu tenho hoje 44 anos, eu tenho uma filha de 26 anos, eu fui mãe aos 18 anos, a minha filha foi mãe aos 16 anos, então a estatística encontrou, né, a gente da forma que a maioria das mulheres acabam sendo encontradas. E, de alguma forma, a gente conseguiu sair dessas estatísticas a partir do momento que eu consigo entrar numa universidade, graças a um curso pré-vestibular comunitário, consigo participar de uma atuação política e estar hoje ocupando uma cadeira na Câmara. A minha filha, da mesma forma, minha filha tem 2 filhos, né? Ela tem uma filhinha de 9 anos e um menininho de 3, que são meus xodós, né? Eu sou a vovó coruja, e hoje ela está também na universidade, mas essa, infelizmente, não é a realidade da maioria de nós, mulheres negras, que enfrentamos todos os desafios, né, que a gente possa imaginar. Então, ser uma mulher negra de periferia, ainda faz com que essa nossa jornada seja muito mais pesada e desafiadora. E a todo momento nos é cobrado sempre a necessidade de acertar em tudo aquilo que a gente faz. Então, se por vezes a vida de nós mulheres é difícil, de nós mulheres negras eu posso dizer que é um pouco mais, até porque a gente precisa demonstrar a todo momento a nossa capacidade de realizar um trabalho que já é realizado por tantos outros e outras, mas a nós é sempre dada essa responsabilidade de que a gente não pode errar em nenhum momento. E aqui, né, a gente sabe que esse debate é justamente para que a gente entenda esses desafios e faça com que essa realidade mude a cada instante. Eu imagino a Tamires, como que é estar à frente de um trabalho nacional, em que a todo momento, não só, né, os nossos nos cobram, porque a gente tem uma responsabilidade com todas as pautas que a gente defende, todas as pautas que os nossos defendem, mas o quanto eu posso dizer, a extrema-direita, né, ou todos aqueles que acreditam que nós não deveríamos estar onde nós estamos
torcem para que você erre, torce para que você tenha um deslize e para que você possa ser julgada, né, e linchada, né, moralmente, da forma que eles gostam de fazer e sempre gostaram de fazer com os nossos. Então, aqui eu deixo até a minha solidariedade a você e desejo a você toda a força, né, que nessa sua caminhada saiba que você não está sozinha, né? A gente sabe que a nossa jornada vem de longe e que você não está sozinha. E da mesma forma eu acabo me fortalecendo naqueles e naquelas que entendem, né, a importância da gente estar nesses lugares, mas também entendem a necessidade de permanecer ao nosso redor, né, para nos fortalecer e, de alguma forma, dividir esse peso e essa responsabilidade. Então, a gente tem um grande desafio, né, é justamente demonstrar para essa sociedade que, além de tentar fazer com que a gente não chegue a esses lugares, por vezes, quando a gente chega, tenta fazer com que a gente saia e saia da pior forma. E aqui a gente pode lembrar da companheira Marielle, que esse ano completou 6 anos, e depois de uma longa espera, a gente consegue ver não desfecho, né, mas o encaminhamento da investigação para que todos os responsáveis sejam realmente apontados e sejam responsabilizados, né? Todos aqueles que participaram desse assassinato brutal sejam responsabilidades. E a Marielle, ela representa justamente isso, né? Foi uma mulher da periferia, preta, mãe solo, lésbica, que alcançou, vocês devem estar ouvindo uma sinfonia de cachorros, gente. E hoje está o dia todo assim, e eu não tenho o que fazer. Peço desculpas, mas hoje está o dia todo. Desde manhãzinho eu fui acordada com eles já. Estão bem alegres. Então, a Marielle, ela representa, né? Não representava, ela representa justamente tudo isso. E por conta dessa sua luta, por conta da sua atuação, né, ela foi assassinada de uma forma brutal e covarde. E que isso, né, o legado dela nos sirva como inspiração, mas também nos sirva de alerta, né, para que a gente não permita que as nossas, né, os nossos cheguem, né, e a um local e tenham, infelizmente, né, um final da forma violenta como ocorreu e que ainda, infelizmente, acaba ocorrendo. A gente está num país onde a militância, né, as pessoas que militam por direitos humanos são sempre vítimas, e isso, né, acaba fazendo que, por vezes, muitas pessoas desistam de trilhar um caminho de luta, trilhar uma jornada na busca dessa sociedade justa e igualitária que a gente tanto almeja e que a gente tanto quer. Então, esse ano a gente tem um ano que é um ano desafiador, né? Nós, se em 2022 a gente conseguiu vencer o Bolsonaro, nós não nos livramos do bolsonarismo, né? Então, e o desafio que a gente tem é fazer com que nas cidades, que é justamente onde a vida acontece, a gente consiga levar as pautas que são tão caras para nós, para que as pessoas percebam a necessidade da nossa representatividade dentro dos espaços de poder, tanto no legislativo quanto no executivo. E a depender do que acontecer nesse cenário, né, neste ano, a gente vai ter mais ou menos algo desenhado para 2026. Então, essa é a nossa luta, até para que essa extrema-direita, que é raivosa, que quer fazer com que a gente deixe de existir, né, e que faz com que pautas que são tão caras para nós, né, como a questão negra, a questão feminista, né, a questão LGBT, sejam retiradas das pautas, né, em todas as esferas e em todos os aspectos. Então, esse ano ele vai definir não somente, né, a realidade das nossas cidades, mas ele também pode, né, desenhar o que a gente vai encontrar em 2026. E o que
o legado que o Bolsonaro deixou de destruição, infelizmente, não vai ser recuperado em 4 anos, né, no governo Lula, e a gente já percebe, né, desde os primeiros dias, a dificuldade que seria de fazer um governo realmente de esquerda, sem que houvesse uma pressão do Congresso, que é a maioria de direita e de extrema-direita. Então, esse é um desafio que a gente tem. E a depender do que a gente consiga avançar, talvez a gente tenha perdas muito significativas em 2026. Então, é um desafio levar para dentro desses espaços também as nossas pautas, e não é algo fácil, e a depender da cidade, aqui eu falo enquanto uma minoria dentro da Câmara de Santos, né, dos 21 vereadores, somos 3 mulheres, 2 de esquerda, né? E então a gente tem aí 3 mandatos de oposição ao atual governo. Então é sempre um grande desafio, a depender da pauta, conseguir fazer com que ela seja levada em consideração, aprovada e sancionada. A maioria das vezes que a gente precisa fazer com que um projeto seja aprovado, a gente necessita da mobilização da nossa militância, né? E a gente teve aqui alguns momentos bem delicados, né, na Câmara de Santos. Nós fizemos um projeto de lei de combate à violência política contra mulheres negras, LGBTs e periféricas, né? Era uma das pautas da agenda Marielle, e o que a gente viu aqui em Santos foi uma guerra, né, durante 2 sessões, mas conseguimos aprovar com a lei, né? Demos o nome da lei, Lei Marielle Franco. Acho que, além de Santos, mais umas 2 cidades no país conseguiu isso, né? Porque ou conseguiram aprovar a lei e tiveram que retirar o nome, ou não conseguiram nem aprovar a lei, né? E aqui a gente conseguiu, mas graças à mobilização da militância, porque não fosse isso, dificilmente a gente conseguiria avançar, né, com a aprovação desse projeto. Então, é um desafio ainda maior para nós, mulheres negras, mas eu acredito que o que a gente vem construindo tem sido, né, cada vez mais solidificado, e a gente tem conseguido fazer com que essas pautas que eles tentam colocar como pautas identitárias, e a gente sabe que não são, né, porque são questões que são estruturais e a gente necessita enfrentar, a gente consiga avançar. Mas a gente só vai conseguir isso se os nossos estiverem ocupando cada vez mais esses espaços. Eu já estou indo para 16 minutos, já vou terminar aqui, eu quero ouvir muito a Tamires, e aí a gente faz aí o nosso bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada, Débora. Vamos a Tamires, então. Olá a todas. Para mim é uma felicidade estar aqui dialogando, assim como a Débora falou, também queria estar aí presencialmente com vocês, mas esse final de semana eu estou em Brasília. Mas eu falei para a Soninha, que foi quem fez a ponte, né, com a Neuza para participar aqui desse bate-papo, que em julho eu vou estar de férias. Eu tenho 1 semana de férias aí, pelo menos. A gente pode tentar marcar algum encontro presencial para eu ir aí em Garça, ou em setembro, que eu também vou estar tirar 2 semanas de férias mais para ajudar aí na reta final da campanha. Mas agradecer a Neuza, que me chamou, me convidou também para participar aqui desse bate-papo. E a Débora, uma felicidade estar aqui com você, Débora, dialogando, podendo fazer essa troca. E todas aí que estão acompanhando a gente pela internet. Eu acho que a Débora ela trouxe alguns elementos que são importantes para a gente dialogar, né? Eu sou filha... Eu sempre, quando eu vou numa roda de mulheres para falar sobre mulheres negras, eu falo sobre a minha mãe, assim. Eu começo falando sobre ela porque eu não consigo não começar. Porque eu sou filha de uma mãe guerreira, a gente cresceu junta, né? Eu cresci com ela sozinha.
E ela me deu uma formação de movimento social, assim, né? Eu lembro que desde criancinha, eu cresci com ela indo em atos do movimento negro, em reuniões do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, que ela fazia parte, no Encontro Nacional de Mulheres Negras em Belo Horizonte. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu lembro de estar acompanhando ela lá. E esses encontros, eles foram formando, assim, né, me formando e mostrando a importância de estar em coletivo. Porque ao mesmo tempo que eu participava desses encontros com ela, em especial os encontros de mulheres, a Promotoras Legais Populares, esses encontros de mulheres negras, ela mostrava o quanto que essa articulação coletiva, esse movimento coletivo de mulheres, eles, de alguma forma, se refletiam em questões concretas que transformavam a nossa vida, né? Até os 11 anos, a gente morou em casa de aluguel, e com 11 anos a minha mãe conseguiu uma casa, um apartamento de um programa de habitação popular, na época do governo do presidente Lula, o primeiro ainda, governo do presidente Lula, e na época em que a Marta era prefeita de São Paulo, um programa chamado PAR. E parte das agendas coletivas que minha mãe participava e levava era movimento de mulheres em luta por moradia, né? Era movimento de mulheres em luta por garantir mais políticas públicas ali para a nossa região, era movimento de mulheres em luta das trabalhadoras, né, do serviço público que ela fazia parte. Então, ela sempre mostrava o quanto que as mulheres, elas estão na linha de frente de organização, e o quanto que essa estar na linha de frente de organização não é estar numa linha de frente individual, sozinha, né? Não são mulheres sozinhas, lideranças que individualmente buscam conquistas, mas é sempre um movimento que é coletivo, né? Ser mulher em movimento necessariamente significa estar em coletivo. E aí eu acho que ser mulher negra em movimento necessariamente significa ainda mais, porque existe uma dinâmica, né, de criação, né, das mulheres negras que traz para a gente uma perspectiva ancestral até, né, de que sem estar em coletivo, sem ser coletivo, a gente não é nada, né? Quando a gente fala sobre o Ubuntu, né, sou o que sou pelo que somos, significa que o indivíduo não existe sem um coletivo. A gente não consegue atuar, não consegue se movimentar, não consegue avançar em conquistas se não for de maneira coletiva. Não conquistas que realmente sejam transformadoras assim na nossa vida, né? E eu começo falando sobre ela porque isso marcou a forma como eu passei a enxergar o mundo e passei a enxergar como é que eu precisava me movimentar também, né? Eu costumo dizer que até eu entrar na universidade, eu era sempre a Tamires, filha da Rosmaria, assim, porque era sempre eu acompanhando ela em algum lugar. E foi entrar na universidade que me foi um corte, assim, né, de, nossa senhora, eu preciso fazer alguma coisa, e começa ali a Tamires militante também, porque eu entrei na faculdade no Mackenzie, uma faculdade elitista de São Paulo, privada, pelo ProUni, então ProUnista, vim da escola pública da Zona Leste de São Paulo, de repente me deparo com uma sala de 80 alunos em que só tinha 4 alunos negros comigo. E que por mais que tivesse mais mulheres, na minha sala tinha mais mulheres do que homens, só tinha uma mulher negra, além de mim. Entre as professoras da faculdade de Direito, eu fui ter uma aula com uma mulher negra no último semestre da graduação. Eu lembro que no último semestre da graduação, uma das primeiras aulas que eu tive, a primeira aula com essa professora, que é a professora Solange, eu saí da sala chorando, porque eu falei assim, nossa, eu lembro até hoje do dia porque eu saí da sala, eu comecei a escrever, fiz um post assim no Facebook ou no Twitter, não lembro, mas dizendo assim, nossa, eu estou no 10º semestre, último ano da graduação, primeira semana de aula, né, dessa reta final da faculdade, e eu estou emocionada porque eu finalmente me vejo no corpo docente, né, estou tendo aula com uma mulher negra. Isso foi marcante porque quando a gente não se vê num lugar, é muito difícil a gente acreditar que esse é um espaço para a gente ocupar, né? E quando a gente fala sobre política, isso fica ainda mais escancarado, né? A gente vive num país em que mais da metade da população é negra, mais da metade da população é mulher, as mulheres negras são a maioria, né, pensando numa perspectiva de grupo,
E onde estão as mulheres negras, né? Quais são os espaços que a gente ocupa? E quando a gente pensa sobre o enfrentamento ao racismo, sobre o enfrentamento ao machismo, à misoginia, e sobre como o machismo, o patriarcado, o racismo, ele estabelece formas, né, de como a gente se relaciona e de como a gente naturaliza, inclusive, muitas vezes, né? Porque essa relação do racismo, da misoginia, do patriarcado, da ideologia, é o que faz com que a gente naturalize presenças e ausências, né? É o que faz com que parte da população brasileira não se choque quando não encontra a maioria da população em espaços de representação de poder, né? É o que faz com que a maioria da população brasileira muitas vezes tenha uma reação imediata em relação a violências que acontecem contra pessoas negras, mulheres negras, mas que depois não liguem, não se questionem o que aconteceu. A Débora comentou sobre esse ano, faz 6 anos do assassinato brutal da Marielle Franco. E a Marielle Franco, veja, a mulher negra de favela, LGBT, que ousou enfrentar o sistema e que ousou para além do movimento social, para além da reivindicação, né, por parte da sociedade civil, ela ousou se candidatar e ser eleita, e além de ser eleita, fazer um mandato combativo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né, um mandato que enfrentava a milícia, um mandato que enfrentava processo de tentativa de grilagem, que é sobre conquista de território, então que questionava essa tentativa de dominação de território, e por dominar território está dominando corpos, né? Corpos que moram nesses territórios, que são corpos negros, que são corpos periféricos, são corpos trabalhadores. E o assassinato da Marielle, cada vez que essa investigação vai andando, e aí agora a Polícia Federal prendeu os mandantes do assassinato da Marielle, e a gente vai descobrindo que esse assassinato muito provavelmente estava relacionado a conflitos de terra no Rio de Janeiro, a processos de grilagem ali na região de Jacarepaguá. A gente vai percebendo que esse assassinato ele foi um recado também, né? É um recado do, olha, a gente não vai aceitar que mulheres, muito menos mulheres negras de favela, ocupem esses espaços de poder e tentem, de alguma forma, questionar esse processo de dominação de território, que é um processo histórico do nosso país. O assassinato a ela foi também um recado para que as mulheres negras entendessem que, mesmo ocupando espaços de poder, a gente não está protegida. Isso é um recado muito brutal, porque eu lembro a época em que isso aconteceu, que ao mesmo tempo que existia um processo de medo generalizado, porque se a gente se organiza, se a gente se movimenta, se a gente luta contra o genocídio, se a gente luta contra o processo de violência crescente contra as mulheres, o processo de violência política que as mulheres sofrem, e se ao lutar e reivindicar, mesmo ocupando espaços de poder institucional, que é o que, na nossa cabeça, a gente acredita que é o que seria o ponto ideal para conquistas de direitos, né? Ocupar espaços de representação. Precisamos de mais política para as mulheres, precisamos de mais direitos para as mulheres negras, para as LGBTs. Como a gente vai conseguir mais direito, como a gente vai conseguir mais transformação? Ocupando espaços de poder. E aí, quando a gente ocupa espaços de poder, uma das nossas é brutalmente assassinada. E quando não é brutalmente assassinada, as nossas sofrem processo de cassação. E de processos de cassação que são completamente infundados. A gente está vendo agora a Paola Miguel, que é uma jovem negra de Campinas, vereadora eleita pelo PT, que está sofrendo um processo de tentativa de cassação por quebra de decoro, que assim, não tem nenhum fundamento. O único fundamento é a oposição não topa ver mulheres negras, mulheres ocupando esses espaços. E aí, seja lá qual for a forma que eles utilizem, seja uma forma mais institucionalizada por meio de golpes parlamentares, como essas tentativas de cassação, seja por meio do medo, né, da violência, da ameaça, ou seja por meio da violência física concreta, da morte, do assassinato, como o que aconteceu com a Marielle, são recados para nos dizer que esse espaço não é nosso e que mesmo que a gente ocupe esses espaços,
a gente não está protegida das violências que essa sociedade que é patriarcal, que é racista, que é misógina, promove contra a gente. Só que, ao mesmo tempo que teve um processo de medo muito grande entre várias companheiras e companheiros naquela época, de movimento, mesmo da política, de partido, também teve um processo de organização coletiva, né? Também teve um processo de reação. Né? Quando a gente fala assim, Marielle é semente, né? Marielle, a gente nasce uma primavera a partir desse processo, porque várias mulheres negras que, mesmo com medo, se viram em uma situação de que não, a gente não pode aceitar esse recado, né, de que esse não é um espaço nosso. Esse é um espaço nosso, sim. E de lá para cá, a gente viu explodir, né, candidaturas de mulheres negras a vereadoras, a deputadas estaduais, a deputadas federais, em alguns lugares a prefeitas, e a gente viu finalmente começar um processo de eleição, de votação, né, e de vitória política e algumas vitórias eleitorais de mulheres negras em especiais. Né, a gente viu em várias cidades, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, vereadoras negras sendo eleitas. Depois, em 2020, em 22, a gente viu aliás, em 2018 a gente já viu algumas mulheres negras sendo eleitas, em 2020 mais vereadoras negras, em 2022 ainda mais mulheres negras sendo eleitas deputadas estaduais, deputadas federais, e cada vez mais esse movimento se fortalecendo, e cada vez mais a esquerda precisando entender que não dá mais, né, para deixar essas mulheres apenas nos espaços de carregar cartaz e bater, fazer batuque na rua, barulho, que é importante, que é mística, que é cultura, que é transformação, mas que a gente também ia ocupar espaços de decisão para que quem tentou trazer o recado para a gente, né, de que esse espaço não era nosso, a gente mostrar que é nosso sim, que a gente vai usar ele, que a gente vai transformar, né, essa sociedade, nem que seja, né, no dente, assim, na ponta da unha, assim, né, na teimosia, né, que nós mulheres temos. E aí eu falo isso porque quando a gente dialoga, né, pensar em uma formação de mulheres, né, e pensar sobre as mulheres negras em um espaço coletivo de mulheres, eu acho que o mais importante é a gente trazer quais são esses ensinamentos ancestrais, né, que a gente tem. Então, essa noção do coletivo, essa noção da ancestralidade, essa noção de que a gente não está sozinho, né, eu sou uma, mas não estou só. A gente nunca está sozinho, mesmo em espaços, em momentos que pareça que a gente esteja, mesmo em momentos de confusão, que a Débora deve sofrer na Câmara Municipal em Santos, ou que eu passo aqui no governo federal. Essa semana mesmo, assim, eu tive que descobrir uma coisa, sabe essas tentativas de boicote tão idiota que os homens brancos, é sempre os homens brancos, né, que não topa as mulheres pretas, tá nesses lugares, tenta fazer, e aí chega na gente, e aí a gente vai tentar, você fica até meio assim, putz, por quê, né? Por quê acontece essas coisas assim, né? O que você tá pensando, né, que vai acontecer? Ou que a gente vai fazer, né? Qual é o tamanho dessa ameaça que parece que só a nossa presença no espaço simboliza? Sendo que a gente, na verdade, só está querendo pensar em igualdade, mudança, né, em combate à desigualdade social, e aí, no meu caso aqui, no governo federal, em como a gente consegue construir políticas de segurança que estejam aliadas a uma perspectiva de garantia de direitos, de combate à desigualdade, de transversalidade, de prevenção, né, e não da repressão. Uma política de segurança que esteja aliada à proteção à vida da população brasileira e não da naturalização da morte dos nossos jovens negros, em sua maioria. Né? Então, enfim, eu acho que a gente está passando agora, né, por um processo. Esse também é um ano de eleição, é um ano em que a gente está vendo mais mulheres
mais mulheres negras, mais mulheres LGBT sendo candidatas, saindo para a eleição, se construindo, botando a cara a tapa e mostrando que a gente tem voto, né? Mostrando que o que a gente tem para falar ecoa. E o que a gente tem para falar ecoa porque parte desses projetos que a gente constrói são projetos que são construídos de maneira coletiva, né? E não existe mandato parlamentar, seja ele municipal, estadual, federal. Não existe mandato do executivo até, construção de política pública, sem a gente entender quais são as principais demandas e reivindicações da população. Ou seja, sem a gente construir um processo de escuta e de trabalho que passe por várias pessoas, várias mãos, vários pés, várias cabeças, que pensam juntos e pensando juntos conseguem identificar quais são os problemas, quais são as possíveis soluções para esses problemas que a gente pode construir, seja por meio de projetos de lei ou seja por meio de políticas públicas concretas, né? Então, eu acabei fazendo uma fala muito devagadora, assim, não sei nem se foi. Mas também quero ouvir vocês aí que estão no auditório, não sei se vai dar para a gente fazer um bate-papo, então eu vou encerrar aqui, mas agradecendo esse espaço, essa troca aqui junto com vocês e me colocando à disposição aí para a gente começar esse bate-papo. Bom, mais que obrigada, né, pela fala das duas, Débora e Tamires. Não sei se elas estão ouvindo, não, então. Infelizmente, nosso tempo está super curto, porque acho que assim, daria para a gente ficar horas aqui debatendo tantas coisas importantes. Queria abrir para uma pergunta, gente, pelo menos. Tem que vir aqui para elas verem vocês. Uma perguntinha só para a gente. A gente ainda tem mais uma palestrante, gente, que aliás é uma mulher negra também, que vai falar da nossa região aqui, a Michele Rodrigues de Veracruz, que vai... Acho que travou, né? Travou. Mas pelo menos deu para te ouvir, pelo menos isso. Não travou antes. Você tem agenda aí agora? A gente caiu e voltou. Isso. Voltaram aqui. A gente hoje tem o prazer de ter tido a primeira palestrante que ficou com a gente até agora, deu a honra, a presença, que é a Roberta Estopa, né, do Coletivo em Frente, vereadora em Ourinhos, pelo PSOL. A Roberta está aqui e quer fazer uma pergunta para vocês. Olá, muito obrigada a vocês duas. Estão me vendo bem? A Tamires já esteve em Ourinhos no outubro de 22, setembro, a gente te recebeu no Lebre lá. E, a fala de vocês duas muito potente, né? A gente pensar no papel da mulher na política, e vocês falaram especialmente a mulher negra, e me tocou muito a fala da Débora sobre o projeto Marielle Franco. Em Ourinhos, os vereadores retiraram o nome da Marielle Franco. E isso nos fez pensar muito. Hoje, inclusive, aqui na palestra, eu falei de um outro projeto, que é aquele que proíbe homenagem a escravocratas, higienistas. E aí um vereador negro pediu a não votação, o adiamento do projeto, porque ele não sabia o que era higienista. Então, a gente vê um golpe dos homens o tempo todo sobre os nossos projetos, né? E a gente não consegue aprovar projeto de lei de doulas em Ourinhos, que garante doulas. A gente não consegue aprovar o dossiê mulher, eu apresento todos os anos. E aí, minha pergunta mais direcionada para a Débora. Eu gosto muito do seu trabalho, parabéns. E eu gostaria de falar como você se sente, e se você tem alguma sugestão, alguma ideia, alguma coisa que a gente possa trocar, porque é muito angustiante, a gente sai extremamente frustrada da sessão. O dia que tiraram o nome da Marielle, assim, foi uma sensação de derrota tão grande. Pediram adiamento, a gente tentou articular, foi adiado umas 3 vezes até a hora que eles, não, bateram o pé, vamos tirar. Um dos vereadores que argumentaram, ele argumentou, por que eu não ponho Glória Maria?
A Marielle Franco não nasceu aqui, deu, gente, mas a Glória Maria também não nasceu aqui, não é essa a questão, né? Então, não é bem uma pergunta, mas né, para você poder comentar mais sobre isso, Débora, por favor. Obrigada. Eu que agradeço, Roberta, a pergunta. E já desejo toda a força para você, que eu sei que não é fácil, né? E, como eu disse, no dia da votação, foi uma batalha, né? Na primeira sessão foi até tranquilo, o que até me assustou, né? Não assustou, não, me surpreendeu, na verdade, porque a gente conseguiu 14 votos, né? Praticamente todo mundo que estava presente, somente os vereadores da bancada da bala, a gente tem 3 vereadores da bancada da bala aqui que votaram contrários. E um deles, né, que fez o discurso mais raivoso. E aí, para a segunda sessão, esse vereador começou a convocar os patriotas, né, para estarem na Câmara. E aí eu comecei a receber diversos vídeos de pessoas. Um deles está até preso, né? Foi preso pela Polícia Federal, porque estava lá na ocupação em Brasília, né, a tentativa de golpe. Ele é um empresário aqui de Santos, foi preso por financiar ônibus, né, então tá preso por enquanto, espero que permaneça durante um tempo, e ele chamou os irmãos de arma para que estivessem na sessão. E a gente fez uma convocatória, né, para a nossa militância, porque a gente ficou receoso com a possibilidade de ter um número maior, né, da extrema-direita no local, e isso inviabilizasse a aprovação do projeto. É claro que começou uma campanha, né, para pressionar os vereadores a votarem contrariamente ao projeto, e acabou que, na sessão seguinte, né, a gente teve uma tentativa de esvaziamento da sessão, mas a gente conseguiu quórum suficiente para que houvesse aprovação. Diminuiu muito o número de vereadores, agora não me recordo o número, mas não chegamos aos 14, né, na aprovação. Mas o que garantiu a gente, Roberta, que a gente conseguisse fazer com que houvesse aprovação foi a mobilização da militância. E isso é muito importante porque eles sentem a pressão, né, da opinião pública, né, de alguma forma. É claro que aqui eu contei, né, eu não sei qual é o partido que está à frente do executivo, em Ourinhos, mas aqui a gente tem, agora é o Republicanos, mas até então o prefeito era do PSDB, e não é um bolsonarista, né, declarado, né, não, apesar de agora ele estar próximo ao Tarcísio, mas é mais uma tentativa eleitoral de neutralizar uma das candidatas bolsonaristas assumidas aqui. Naquele momento, ele me ligou, né, no dia seguinte, dizendo que sancionaria a lei, né, com o nome da Marielle. E diversos vereadores que modificaram o voto tentaram argumentar que foram convencidos de que o melhor seria colocar o nome de alguém da cidade, né? E aí eles deram algumas sugestões, e eu disse que todos os nomes que eles tiveram, que ele deu, né, como sugestão, ficariam imensamente felizes se a Marielle Franco realmente fosse homenageada com essa lei, né? Então, e não haveria nenhuma justificativa, né, que impedisse que o nome dela fosse utilizado. Mas isso acaba refletindo em outras pautas, né? E a dificuldade. A gente também apresentou o projeto para a proibição, né, de homenagens, estátuas, está parado em uma das comissões, e aqui a gente está articulando junto com o MP, Roberta, para que a gente consiga fazer isso, porque existe uma lei federal que impede, né, a utilização de pessoas ligadas à ditadura e a escravagistas. Então,
a gente tem articulado junto com o Ministério Público. Aí eu peço até para o pessoal passar o meu contato para a Roberta, para a gente poder trocar essa experiência, porque, por vezes, só a questão dentro da Câmara não é suficiente. Então, a gente precisa buscar outras parcerias para tentar mobilizar e pressionar, né, tanto a Câmara quanto o Executivo para tomar algumas iniciativas. Mas só para citar um exemplo, e aí eu já encerro, a gente fez o projeto, apresentou o projeto de lei do combate à pobreza menstrual. E é um tema que, para nós, né, mulheres da periferia, a gente sabe como que é difícil, né, você, no período menstrual, por vezes, ter condições de trabalhar, de frequentar a escola, porque muitas vezes você não tem dinheiro para poder comprar o absorvente, né? E aí eu estou falando até da opção mais em conta que a gente tem, que é o absorvente. E, né, eu levei esse projeto e a reação dos vereadores durante a leitura do projeto foi a mais absurda, assim, porque eles estavam inconformados com a palavra menstruação, né, falar sobre menstruação. Mas, para minha surpresa também, todos eles, né, foram... parte me procurou para ter mais informação e outros foram estudar o projeto e entenderam que os dados que a gente demonstrou no projeto eram reais, né? A gente não estava criando. E ali acabou sendo aprovado, foi sancionado, né? Claro que tinha um interesse muito forte da prefeitura até para fazer uma propaganda, mas a gente conseguiu. Mas a reação das pessoas com temas que nunca foram debatidos ali dentro da Câmara é impressionante, porque não fosse uma mulher levar esse debate, uma mulher, né, que vem da periferia, que sabe das dificuldades, dificilmente a gente conseguiria falar sobre esse tema. E aí, quando você fala das pessoas que menstruam, aí fica pior ainda, né? Porque como assim pessoas que menstruam? Que são mulheres que menstruam, não? Aí você vai falar dos homens trans, e aí vai dando um nó na cabeça de muita gente. Mas é bom, né? É um desafio. E o Roberto me coloca aqui à disposição para a gente trocar a figurinha e também poder você me passar aí um pouco da tua experiência, porque é um desafio, mas conta com a gente aqui para poder fazer esse enfrentamento. Obrigada, gente. Roberta está agradecendo também. Vai ser uma honra, assim, passar os contatos. Olha, gente, passando contatinho de Débora para Roberta e vice-versa. Estamos podendo aqui. Meninas, infelizmente, pelo nosso horário, a gente vai ter que encerrar. A gente agradece imensamente. Foi uma honra ter vocês com a gente. Admiramos demais o trabalho de vocês. Vocês fazem uma diferença absurda. Aqui a gente tem lutado por muitas causas semelhantes, né? Algumas identitárias, algumas, né, que se relacionam e interseccionais. O tempo todo a gente vai tentando articular as duas coisas, né? Mas é inegável a importância desse protagonismo das mulheres pretas na política, das mulheres negras na política. A gente agradece demais a fala de vocês. A gente gravou, vai disponibilizar depois em outros momentos nas nossas redes, a gente fala com vocês também, para o pessoal que não pôde vir, e para que se multiplique aí esse debate, né? Que seja só o primeiro, que em outros a gente possa se ver pessoalmente, temos muito esse desejo. Débora já veio para cá, a gente se conheceu, Débora veio com Erika Hilton, só isso também, tá, gente? A gente trouxe... Tamires está um pouquinho mais longe, mas a gente quer muito tê-las aqui também, porque daí também tem abraço. A gente foi para Garça também, viu? Oi? Oi? Em 2022. Você veio para cá? Alguém falou que te conheceu aqui? Foi em Ourinhos ou foi Marília mesmo? Em Ourinhos também, Marília também fui, em Garça. Em Garça. Ah lá, eu que perdi então. Perdi a tabela. Mas se veio uma vez, vem de novo, porque Débora eu sei que já veio mais de uma. Já conhecem o caminho. É longe, a gente sabe que é um pouquinho longe. É longe. Mas é uma cidade aconchegante. É uma cidade aconchegante.
Eu já fiz uma loucura de fazer bate e volta, mas deu certo. É bom dar uma dormidinha aqui, a gente dá um jeito de conseguir as hospedagens, o que precisar. Mas a gente tinha agenda logo cedo no dia seguinte. Teve música no intervalo, tem uma cantora aqui entre nós que cantou de garça maravilhosa. Então, esse contato, né, pessoalmente é um pouquinho diferente. Que veio, então, já conhecem o caminho. O cheiro da bolacha, aqui a gente segue o cheiro de... O cheiro da bolacha. Travou. A internet é difícil, né? Por isso. Tamires, eu vou pedir para passar o meu contato para você. Posso pegar o seu também? Claro, por favor. Tá. A gente vai conversando e quando você estiver aqui pela Baixada, vem visitar a Vamos gente. Vamos. Pode deixar aqui. Sejam muito bem-vindas, então, quando puderem vir. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Muito bem, agora a gente